Olá, querido amigo do canal Regeneração em Foco, graças a Deus aí, esse fim de semana maravilhoso. Vamos agradecendo a espiritualidade maior pela oportunidade de estarmos vivos, né? Agradecendo sempre a Deus a oportunidade de estarmos ligados a Ele, por todo esse trabalho magnífico que Ele vem fazendo nesse universo maravilhoso, onde todos nós temos a oportunidade de vivenciar cada momento da nossa vida, da vida com os nossos entes queridos. Então, a gente só tem a agradecer realmente a espiritualidade maior por esse momento tão importante que é estar vivo, né? Agradecendo sempre a Deus. Então, meus queridos amigos e companheiros, como foi dito essa semana, nós íamos abordar um tema muito específico, tema que geralmente mexe muito com a família, né? Com as pessoas que convivem conosco, com o ser humano de uma forma na sua totalidade. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito recorrente, não só no nosso país, como também dentro do mundo, né? E merece muita atenção, merece muito carinho, né? Nós temos que sempre ficar atentos às coisas que acontecem à nossa volta e muitas vezes nos deparamos com situações que infelizmente quando percebemos já foi muito longe, já passou, enfim, o tempo já se desfez e nós não fizemos nada, não é verdade? Então hoje nós vamos abordar um tema que fala sobre suicídio. Eu fiz uma chamada no decorrer dessa semana para falar sobre isso, pedi até desculpas, né, pela questão do vídeo não ser feito na quarta-feira, mas sim no fim de semana. E por que isso, Manuel? Que o vídeo foi feito no final de semana. Como eu disse, nós precisamos de tempo. E como é um assunto que aborda muito conhecimento, então não adianta eu chegar aqui e falar qualquer coisa e vocês não entender o que eu estou falando, eu não trazer estatísticas referente a isso. Então é um assunto muito importante. Então essa semana nós vamos falar sobre suicídio, tá bom? Hoje eu vou trabalhar com a colinha, vocês vão ver eu trabalhar com a colinha aqui, mas é porque é muito importante. Eu preciso dar fontes, eu preciso dar dados para vocês, e se eu não tiver isso em mãos, é como se eu estivesse falando algo que não tem validade, não tem importância nenhuma, tá certo? Então, nós vamos começar o trabalho de hoje falando sobre alguns dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, essa fonte é dela. A Organização Mundial de Saúde nos diz que, em média, a cada 40 segundos no mundo existe um suicídio. Eu vou repetir para você. A cada 40 segundos no planeta existe um ato de suicídio. Então realmente é uma coisa muito difícil de lidar, né? Muita gente às vezes não entende por que isso ocorre, como é que esses espíritos adentram a espiritualidade. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai abordar sobre essas questões, vamos falar também do Vale dos Suicidas, né? O que ocorre com esses espíritos após a perda da sua matéria física. Então isso é um dado muito relevante, é um dado muito importante, né? Nós temos aí algumas instituições que auxiliam essas pessoas, principalmente aqui no Brasil, né? Nós vamos falar também sobre elas. Mais um dado que é específico, eles dizem que esse número, geralmente, ele se encontra em jovens entre 15 e 29 anos. Então é um número extremamente alto, é um número muito grande mesmo. Nós tivemos aí um outro dado da Organização Mundial de Saúde dizendo que nós tivemos no decorrer de 2018, 2019, 800 mil suicídios. Então é muita gente tirando a própria vida. Então a gente vai abordar isso mesmo hoje com muito carinho, falando sobre isso. Nós vamos falar também de alguns pontos importantes referente a como você reconhece uma pessoa, que momento que isso acontece, né? Como é que essas pessoas chegam a esse determinado ponto. Então são existem alguns sinais específicos aí que mostram a pessoa quando ela está nesse processo, esse processo assim, sabe, de desânimo. É um processo muito doloroso e muitas vezes ela não consegue sair dessas situações. Então você que convive com algumas pessoas e sabe do que eu estou falando,
Então você geralmente tem que ficar muito atento. E você que é amigo, você que é colega, você que é companheiro de trabalho, sabe? Familiares, pai, mãe, irmão, fica atento, porque os sinais são muito claros. Às vezes você não consegue perceber porque não se afiniza. Você acha que a pessoa está com, né? As pessoas costumam dizer frescura, me desculpa, é uma expressão muito feia, mas enfim, é assim que a gente retrata na maioria da nossa vida. Então, essas pessoas, elas vão dando sinais, elas vão mostrando para você que tem alguma coisa errada com elas. Então a gente tem que tomar realmente cuidado com isso, sabe? Ficar atento. Essas pessoas muitas vezes precisam conversar, essas pessoas precisam de atenção, essas pessoas precisam colocar para fora alguma coisa que, sabe, tá guardado ali, que realmente está magoando, que tá mexendo com a estrutura psicológica dela. Então a gente tem que ficar atento mesmo, sabe? A gente tem que ter a responsabilidade de auxiliar o próximo na medida do possível, né? E sempre ficar atento, sabe? Dentro da nossa casa, muitas vezes, nós temos esses problemas e a gente não consegue perceber isso. Isso é muito ruim, sabe? Você, dentro da sua própria casa, não vê que você tem um problema. Então, a gente começa a perceber que o nosso mundo não é só um mundinho, o nosso mundinho que a gente vive é um todo, são as pessoas que convivem conosco, são as pessoas que estão conosco, tá bom? Então eu vou colocar algumas ideias aqui que geralmente aparecem nessas pessoas, são expressões muito específicas, né? Quando elas dizem assim, ó, vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, sabe? Vou morrer, eu prefiro estar morto, eu prefiro não acordar mais. Então são alguns pontos que a gente tem que ficar esperto, ficar atento, porque às vezes essa pessoa está pedindo ajuda, está pedindo auxílio, sabe? E a gente não percebe, a gente prefere ignorar porque acha que a pessoa é fraca, porque a pessoa está tendo problemas. Então tem que ter essa responsabilidade de observar quem está do nosso lado, porque às vezes o problema está do lado, está do lado da tua cama, está do lado do teu quarto, sabe? Então você realmente tem que ficar atento. Às vezes você é o problema e às vezes você vai precisar escutar tudo isso que eu vou falar para você aqui, tá bom? Alguns fatores geram essas questões, né? Geralmente são fatores do cotidiano da família, da própria família, né? Uma situação relacionada a uma separação que ela encadeia esse tipo de coisa, uma briga, uma desilusão amorosa, são fatores que estão muito ligados a esse tipo de situação. Então são coisas, às vezes você fala assim, a pessoa não tem tendência, você fala, nossa, a pessoa vivia bem, a pessoa não tinha problema e de repente aconteceu isso. Na realidade não é assim que funciona. Ela geralmente está chamando atenção em algum ponto e você não está percebendo. Então nós temos que ficar atento. Muitas vezes nós mesmos temos que ficar atento conosco, né? Quando a gente está precisando de auxílio, a gente também tem que gritar. A gente tem que falar, eu preciso de ajuda, né? Por favor, me entendam. Então a gente tem que se expressar, porque muitas vezes uma situação muito corriqueira acaba se agravando e levando a pessoas a situações de morte. Infelizmente isso acontece, né? Existem tratamentos? Óbvio, existem tratamentos muito específicos, né? Nós temos a área de psiquiatria muito boa mesmo que trabalha. Eu vou deixar para vocês aqui, eu vou colocar alguns sites, alguns links específicos para que você possa entender o que eu estou falando. Hoje no Brasil nós temos o CVV. O CVV é uma entidade muito importante, que é o Centro de Valorização da Vida. Vai aparecer aqui na tela para você. O CVV também tem um número, que é 188. Esse número, você liga no CVV, você pega essas informações, você está precisando de ajuda? Cara, você está precisando de ajuda? Liga nesse número aí que vai aparecer aí, CVV 188, Centro de Valorização da Vida. São pessoas que têm conhecimento, que pode ajudar, entendeu? Que pode te auxiliar. Você que é familiar, esse Centro de Valorização da Vida, ele vai te dar informações. Existem cartilhas específicas, eu também vou deixar um link aqui sobre cartilhas, sobre essas questões de pessoas que têm tendência para o suicídio.
ok? Você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, você quer acessar, então você vai acessar esse link e vai ver essa cartilha específica, tá? Essa cartilha, ela pertence ao Centro de Psiquiatria. Eu até marquei que eu achei muito interessante. Nós temos alguns sites aí que eu vou deixar para você verificar o que eu estou falando para você. O CAPS, a Unidade Básica de Saúde, elas também, as UPAs, elas também trabalham sim com essas questões de orientação para pessoas que estão com questões com psicológico abalado, né? Que por algum motivo, algum momento na sua vida pensou em suicídio, né? Ou que está vivenciando esses tipos de problema. Então você pode entrar nesses links que eu vou deixar aí para você, tá bom? Também vai estar lá na descrição. E você pode acessar, você pode conversar, você pode expor as suas questões, tá bom? Através desses sites maravilhosos que tem aí, que são centros de atenção, centros de apoio à vida, que podem te auxiliar, podem te ajudar muito. Então, eu vou deixar aqui também uma coisa muito interessante. Algumas pessoas, elas têm pedidos específicos de ajuda, e eu vou citar outros aqui que eu achei muito, muito interessante. Uma delas é quando a pessoa ela está com um problema dessa ordem. Geralmente ela lhe solta: olha, eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, sabe? Aquela situação em que a pessoa se sente incapacitada, ela se sente totalmente incapacitada. Então, ela está precisando de ajuda? Está precisando de ajuda sim. Não aguento mais, eu sou um perdedor, sabe? Essas são algumas frases típicas de quem realmente está vivenciando uma ordem psicológica, que precisa de ajuda, que precisa ser auxiliado, tá bom? Vou deixar também aí o link do CVV para que você possa acessar e entender tudo que eu estou falando para você. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela deixa uma cartilha específica falando só desse assunto, suicídio, que merece atenção, ok? No Brasil nós temos muitas organizações que auxiliam e nos ajudam nesse sentido, sempre trazendo informações de auxílio, de ajuda, tá bom? Para que as pessoas possam ser assessoradas, as pessoas possam ser ajudadas, possam realmente receber o apoio necessário de pessoas especializadas, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para você. Pai, mãe, isso é muito importante. Fica de olho sempre no teu filho, né? Fica de olho, porque seu filho merece muita atenção, né? Muitas vezes, nesse mundo novo, de muitas situações cotidianas, isso mexe muito com a psicologia do jovem atual, né? O jovem atual, ele precisa muito de atenção. Ele necessita de atenção. Então você, que muitas vezes deixa pra lá, sabe? Vai vivenciando a vida de qualquer forma, não observa que às vezes o problema está dentro da tua casa. Então essa é a oportunidade que você tem de sentar com teu filho, de sentar com a tua filha, conversar com eles, com ela, sabe? Perguntar se está havendo algum problema, se ela precisa de ajuda, né? O grande mal do passado é que os pais não conversavam com os filhos. E por conta disso, os filhos foram crescendo de qualquer forma. E essa cultura de não conversar acabou passando para as novas gerações, né? E isso continua sendo um problema na sociedade mundial, né? Algumas culturas não, algumas culturas são bem voltadas assim a conversar com a família, estar bem presente, né? Mas nós brasileiros temos essa falha incrível de não sentarmos e conversar com os nossos filhos, de não estar ligados com eles, para saber o que pensam, o que estão estudando, com quem andam, sabe? Isso é muito importante, a gente tem que dar atenção, porque muitas vezes o teu filho, ele passa por uma questão, as pessoas falam muito em bullying, né? Em bullying, né? Que é uma coisa muito do cotidiano da escola, e às vezes essas questões geram problemas futuros, e a gente tem que ficar atento.
sabe? Sempre conversando com teu filho, dando a oportunidade de sentar na mesa com ele, sabe? O que a família, hoje, que a família brasileira está precisando, na realidade, é reunir-se novamente na mesa, sentar, almoçar junto, jantar junto, sabe? Nos fins de semana participar sim da vida, né? Dos pais, dos filhos. Todo mundo tem que estar atento a essas questões aí, né? Porque é um mundo novo, onde as coisas acontecem muito rápido e quem não entra no ritmo acaba se perdendo e acaba ficando para trás. E isso não é bom, né? Isso são alguns fatores aí que desencadeiam problemas na ordem psicológica. Então a gente tem que realmente ficar atento, né? Ficar sempre observando, olhando, você mesmo, né? Você tem que ficar atento também com você, ficar, sabe, tentar evitar situações em que você fique isolado totalmente. Isso é muito ruim. Você é um ser humano, você é capacitado, você tem uma inteligência incrível, né? E a gente vai falar um pouco de espiritualidade sobre isso. Eu queria primeiro adentrar nessa parte social, nessa parte da nossa vida social, que é um problema de ordem de saúde pública, né? E nós precisamos combater isso, né? Eu posso citar para vocês que eu tive a oportunidade de trabalhar em um hospital. E trabalhando dentro de hospitais, eu cheguei a ver muitas situações desse tipo assim, né? Não vou citar evidentemente algumas, mas só para que você tenha ideia, nós vivenciamos essas coisas, né? Pessoas que chegaram lá, infelizmente, em óbito por cometer o ato de suicídio. Então, isso é uma coisa que muitas vezes você não sabe, mas isso acontece todo dia. Todo dia tem pessoas que estão passando por um problema psicológico, pessoas que, sabe, se dopam, tomam remédio. E por que isso, né? A pessoa fala depressão. A depressão também desencadeia essas questões, mas existem outros fatores que também desencadeiam problemas dessa ordem psicológica que muitas vezes levam ao suicídio. E é isso que nós vamos falar um pouco da área da espiritualidade, tá bom? Para que vocês entendam tudo que eu tô falando. Porque é tudo material, Manuel? Sim, tem algumas coisas que são materiais, são, mas também tem as coisas espirituais. E a gente costuma dizer isso para que as pessoas entendam, né, que existe realmente a necessidade de você entrar em contato com Deus. Você está com Deus, né? Saber quem é Deus na verdade, qual a importância desse ser tão maravilhoso e o que ele faz todo dia para nos auxiliar e nos ajudar. Quem são as equipes espirituais que estão conosco, acompanhando a nossa vida, né? Muitas vezes você fala assim, mas a espiritualidade estava ali e não ajudou. Não é verdade. A espiritualidade, ela ajuda e muito, né? Existem informações do plano espiritual que lá eles também têm locais de psiquiatria e psicologia para auxiliar os espíritos que adentram na espiritualidade, né? Porque muitas vezes esses espíritos que estão na matéria, que entram nessas questões, principalmente do desencarne, através do suicídio, elas precisam de apoio psicológico e espiritual, sim, e elas são tratadas no plano espiritual pelas equipes espirituais, psicólogos, psiquiatras na espiritualidade, técnicos astrais, né, que atuam para tentar modificar essa questão dentro do psicoespiritual, porque muitas vezes essas questões também são de ordem espiritual, né? Muitas vezes você não sabe, mas existem influenciações externas que também faz com que você, que já é um espírito, que é tendencioso a algumas coisas, seja influenciado por esses espíritos da espiritualidade, né? Muitos vão dizer demônios, né? Gente, eu vou falar uma coisa para você. Você pinta o demônio de acordo com o que você quer. Tá certo? Mas é bom que você entenda uma coisa. Todo e qualquer ser criado no universo, ele parte de um princípio espiritual. Ele é um espírito. Para adentrar a carne, ele é um espírito, tá certo? Então, aqueles que as pessoas falam que é demônios, né? São seres malignos, você tem que entender que às vezes este ser a qual você predomina e diz que ele é maligno, ele é um ser humano como você, mas que infelizmente as condições espirituais levaram a ele a produzir aquele campo energético, né? E a gente já citou algumas coisas aqui
falando sobre campos energéticos e depois nós vamos adentrar um pouco mais, porque isso é muito importante, falar sobre essas questões, tá certo? Mas eu quero falar para você o seguinte: esses espíritos que muitas vezes desencarnam através do suicídio, olha, isso é uma coisa que eu acho muito importante de falar. Gente, não acaba, tá bom? Vou falar para você, isso não acaba. A vida, ela só termina na matéria. O espírito continua, tá certo? Os espíritos nos ensinam através do Espírito da Verdade, tá? E quando eu falo Espírito da Verdade, eu estou falando dos mesmos que foram responsáveis, né? E hoje eu vou utilizar muito sobre isso, sobre a produção do Livro dos Espíritos, tá certo? O Livro dos Espíritos, que foi uma codificação de Allan Kardec, tá bom? E eu vou citar porque eu achei muito interessante isso. Eu fiz muitas pesquisas, pode ter certeza, para poder falar sobre esse assunto. Nós temos que falar, conhecer tudo e conhecer de tudo um pouco. Esse Espírito da Verdade, ele deixou bem claro alguns pontos referente ao suicídio. Eu peguei aqui uma produção do livro, do Livro dos Espíritos, da página 943 a 957, da editora Celde, segunda edição, da tradução da Maria Lúcia Alcântara Machado, do Livro dos Espíritos, ok? Essa edição aqui que eu coloquei para você, eu achei muito interessante. As páginas, eu falei página, me perdoe, as questões 943 a 957, elas são especificamente falando sobre suicídio. Então, para você que não conhece o Livro dos Espíritos, vai lá, dá uma olhada, tá? Tenha curiosidade, porque muita gente fala assim, não vou pegar esse livro não, porque isso aí é coisa do mal. Pelo amor de Deus, gente, eu falo muito isso. A ignorância humana nos leva ao esgoto da ignorância, entendeu? Ao esgoto da perda da necessidade do aprendizado. É isso que nós fazemos, a gente perde a oportunidade de conhecer, sabe? E eu vou falar uma coisa pra você, muitas culturas, todas as culturas, para ser exato, que nós temos dentro da nossa órbita, do planeta Terra, todas elas repudiam a questão do suicídio, todas elas. É uma questão em que, se eu for adentrar, que é profundamente falando, a gente tem que imaginar da seguinte forma: Deus, quando criou o universo, né, que ele foi criar o universo, depois ele criou os mundos, né, as estrelas, enfim, a gente vai colocando assim, né? Algumas vão falar da teoria do Big Bang e tal, mas eu prefiro falar dessa forma porque o povo entende dessa forma. Quando Deus criou o universo, que foi criar os espíritos, ele foi muito cauteloso em cada criação. Em cada criação ele foi muito cauteloso. E no ser humano, o espírito do ser humano, ou de outros seres que existem, né? Que a gente já falou aí, no universo afora, eles são centelhas divinas. Ou seja, é uma parte específica do Criador. Por ser parte específica do Criador, é um ser sagrado, né? As pessoas não entendem, muita gente não entende quando eu falo assim, nossa gente, o espírito é um ser sagrado, né? Só que ele tem fases que ele tem que alcançar, ele vai subindo dentro de uma escada, né? Para quem conhece muito vai falar da escada de Jacó. Então é uma ascensão, você vai subindo, o espírito é dessa forma, né? Ele subentende que é desse jeito que ele tem que agir. E por conta disso, o espírito, quando ele atua de forma negativa contra ele mesmo, tirando a sua própria vida, né? O universo sente, porque nós fazemos parte de um todo. Então o todo sabe que você cometeu algo contra você mesmo. Então eu estou falando para você que realmente está passando por questões difíceis, né? Você tem como ser ajudado, você tem como ser auxiliado.
fica calmo, tá? Eu sei que as questões que envolvem você é algo muito maior do que as pessoas simplesmente acham que existe. São questões muito específicas, né? Então, eu tenho certeza que você é muito importante para a tua família, você é muito importante para Deus, você é muito importante para uma sociedade, para um todo. Você faz parte de uma cadeia única, né? E toda vez que nós perdemos um pedaço dessa cadeia, a cadeia por inteiro ela sofre a ação, ela sente, né? E Deus sabe disso, Ele também sente, pode ter certeza. Então, a gente costuma dizer que antes da gente cometer algum ato, a gente tem que pensar 10 vezes, conta até 10, sabe? Pede ajuda, eu preciso, eu necessito ser auxiliado, né? É melhor você admitir um erro, ou admitir que está passando por um problema, do que você cometer um ato insano, certo? E você, sabe, por orgulho, você não abrir a boca e não falar, ou sei lá, eu não acho que ninguém cuida de mim. São questões que eu tenho certeza que você, como um ser inteligente, um ser humano capacitado de perceber e entender o que é o processo de você mesmo, de saber quais são as suas necessidades e quais são os seus problemas que lhe afligem, você também tem a capacidade de chegar e solicitar ajuda e de pedir ajuda, tá bom? Como eu ia falando, a espiritualidade sente, existe um todo. E quando esse espírito ele desencarna, segundo o que está escrito na questão 944 do Livro dos Espíritos, é muito claro quando os cientistas que ali estavam para entender o que era esse processo, eles perguntam àquele que é chamado de Espírito da Verdade. E perguntam, o homem tem direito de dispor da sua própria vida, ou seja, de tirar a sua própria vida? E o Espírito da Verdade ele é muito claro. Ele simplesmente cita da seguinte forma: não, só Deus tem direito. Ele coloca dessa forma para que você entenda que quando você dispõe da sua vida, quando você comete um ato insano, quando alguém comete um ato insano, ele transgride uma lei universal. Uma lei universal criada pelo próprio Criador. Entendeu? Que é tirar algo que não é seu. Especificamente a vida como um todo não é só sua, ela pertence a toda uma cadeia. É uma centelha divina você é uma centelha divina. Então você não pode tirar simplesmente a vida porque você acha que tem que dispor dela. Então os Espíritos da Verdade são muito claros, né? Ele fala que isso é uma transgressão da lei universal. Então, tá com problema? Vamos pedir ajuda. Vamos solicitar ajuda, tá bom? Como eu falei, eu vou deixar os links aqui. Você tem a oportunidade sim de pedir ajuda, tá bom? Não faça nada que se arrependa depois. Jamais, não faça. Escute o que eu tô falando pra você. Não faça nada que você se arrependa depois, tá bom? Nós temos, dentro desse contexto, e eu quero deixar bem claro, que existem... Quando você comete um ato de ação, você sempre vai ter a reação do seu ato. Isso é fato, tá bom? E eu quero só chamar a atenção do que ocorre após a perda da matéria física. A morte natural, ela é uma coisa simples, ok? O espírito por si só, na sua morte natural, ele vai se desligando de uma forma um pouco mais devagar. A espiritualidade vai desligando esse espírito da sua matéria de uma forma um pouco mais simples, né? Até você chegar a um determinado momento que o corpo se despende do espírito e aí o espírito vai seguir a sua vida no mundo espiritual, né? E só que quando você faz isso de uma forma mais agressiva, não existe um desprendimento do espírito direto da matéria. Não tem, ok?
muitas vezes, o espírito ele permanece na matéria física mesmo depois da perda do seu corpo, ok? Ele fica ali, ok? Ele vai sofrendo as ações daquele corpo durante todo o período em que esse corpo passar por um processo de desgaste natural, entendeu? Para que você entenda, seja mais claro, ok? Então o corpo vai estar lá, enterra-se o corpo, né? Essa é a verdade, e o espírito ainda continua ali, muitas vezes ligado, porque a forma com que ele retirou a sua vida foi uma forma muito agressiva. E a espiritualidade sabe que aquele momento é dele e ele vai ter que passar por toda aquela situação. Então, é por isso que nós falamos que o espírito é eterno, né? A questão do espírito é totalmente eterna, né? O espírito ele tem momentos, ele tem um tempo específico para ficar na carne, né? E esse tempo é dado por Deus, né? Existem coisas que muitas vezes a gente não consegue entender, porque uma morte súbita, porque tiraram a vida de alguém que você tanto ama, né? Mas Deus sabe de tudo isso, né? Ele entende que esse processo, infelizmente, não deveria acontecer dessa forma, não deveria. Mas a forma com que a espiritualidade trabalha cada caso é específico. Tá? Não é que de repente uma pessoa que cometeu suicídio é a mesma coisa de uma pessoa que foi assassinada. Não é, tá bom? A transgressão a você mesmo, ao próprio espírito, é uma coisa totalmente condenável pela espiritualidade, totalmente, né? E muitas vezes esse espírito vai ter que passar todo o que seria o resto da sua existência material naquele corpo que está ali em estado, muitas vezes, de decomposição. É duro isso? É muito duro, mas tem que ser dito, né? Nós não podemos esconder isso jamais, tá bom? Na espiritualidade, são muitos e muitos trabalhos que nós conhecemos que falam sobre o Vale dos Suicidas. Nossa, o que é isso, Manuel? Muita gente falaria que seria o inferno, tá bom? Mas cada coisa na espiritualidade, cada espaço na espiritualidade é específico, tá bom? Existem pessoas que passam por situações trevosas, vai passar. Por momentos difíceis, vai passar. O desencarne nunca é fácil, né? O desencarne sempre é uma coisa difícil. Mas a questão do Vale dos Suicidas é muito mais difícil, né? Manuel, todos vão para o Vale dos Suicidas, aqueles que se desencarnam, né, que cometeram esse ato e tal. Também é muito específico. A gente tem que colocar todos os pingos nos seus devidos is, né? Existem outras situações que depois a gente pode, em um dado momento aí dos nossos vídeos, né, a gente pode chegar até a comentar sobre suicídios específicos, né? Tem pessoas que dão a vida para salvar a vida de outro. Como é que a espiritualidade ela age nesse sentido? Como é que ela trabalha nesse sentido? É diferente de quem tira a sua vida de forma voluntária? Então tem todo um porquê, né? Então a espiritualidade, ela sabe diferenciar as coisas. Não adianta você falar assim pra mim: ah, o mundo é ruim, as pessoas não me amam, por isso eu vou tirar minha vida. Então isso é uma forma que a espiritualidade tem de analisar, e outras formas que a espiritualidade tem de analisar, por exemplo, de uma pessoa que cometeu aquele ato para salvar toda uma população, por exemplo. É diferente, né? É cada coisa no seu devido lugar, né? A gente costuma dizer que tem que se tomar cuidado quando você, dentro do seu desejo interior, você comete um ato tão deplorável e tão difícil. Tudo é analisado, a espiritualidade analisa um tudo, mas isso é uma coisa que a espiritualidade ela sempre bate na mesma tecla. Não deixa de ser um ato de suicídio. E ser um ato de suicídio é uma coisa muito difícil de se trabalhar, independente de casos e casos, tá bom? Vai analisar, porém continua sendo o mesmo ato, tá bom? Então,
é para você ter uma ideia de como as coisas também acontecem no mundo espiritual. Tudo continua, não adianta a pessoa transgredir a sua própria vida e achar que acabou. Gente, não acaba. O problema continua e às vezes de uma forma muito mais agressiva, tá bom? Então, tá precisando de ajuda, eu tenho certeza que você é um ser inteligente, tenho certeza que você pode pedir ajuda, sim, tá bom? Não transgrida a sua vida, não faça isso. Pense, pare, analise, peça ajuda, peça auxílio. Nós temos organizações muito importantes no nosso planeta que podem nos auxiliar, que podem nos ajudar, tá bom? Eu falo especificamente para nós aqui do Brasil, porque o meu vídeo aí ele roda muitos locais mesmo. Eu tenho informações aí de Portugal, da Itália, sabe, da França. Nós temos muito contatos com muitas pessoas aí do mundo afora, né? Então eles sabem do que eu estou falando. Então todas esses países, a grande maioria dos países, evidentemente que pelas pesquisas que a Organização Mundial de Saúde fez, ela sabe que muitos países não abordam esse tema como deveriam abordar. Porém, o Brasil, nós temos algumas portarias aí, eu vou deixar depois para que vocês possam ver, algumas portarias do Ministério da Saúde que já tratam dessas questões desde 2006, tá bom? Então o Brasil, ele tem sim algumas organizações que se preocupam, o Ministério da Saúde se preocupa sim, ok? Ela faz uma parceria com algumas entidades, algumas organizações, ok? Para auxiliar quem realmente precisa. Como eu citei aqui, algumas da própria Prefeitura de São Paulo também, os CAPs daqui da cidade de São Paulo, são muito organizados nesse sentido e podem auxiliar mesmo. Eles têm centros de apoio e ajuda, tá bom? Então, dizer para vocês, para finalizar, eu quero dizer uma coisa. Os resgates referente aos espíritos que desencarnam dessa forma, geralmente são resgates muito difíceis. São resgates aí que às vezes, dependendo das questões, levam muitos anos, né? Até porque são questões muito específicas, né? O próprio DNA espiritual dessas pessoas, na grande maioria, segundo a espiritualidade, e quando fala DNA espiritual, tá bom? Elas têm algumas determinadas tendências que têm que ser auxiliadas. E é por isso que a espiritualidade, mesmo você estando encarnado, ela também nos auxilia, nos ajuda nesse sentido, tá bom? Então, tenha certeza que Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade, sempre está com você, está te ajudando, sabe? Ele sabe que você precisa de ajuda, sabe, mas você tem que pedir, você tem que abrir a boca para que as pessoas possam te auxiliar. Famílias, auxiliem realmente as pessoas que necessitam, prestem muita atenção nos sinais que nós colocamos aqui. Acessem o link que eu vou passar para vocês, que eu achei extremamente importante, que é o link da Sociedade Brasileira, a Associação Brasileira de Psiquiatria. É um trabalho magnífico que eles têm uma cartilha que é muito importante, às vezes vai te auxiliar para que você possa enxergar os sinais, principalmente dentro do seio da própria família, e às vezes você não consegue. Então vai estar o link, tá certo? Acessem, vejam aí nas descrições, eu deixei para que vocês possam verificar o que eu estou falando para vocês, tá bom? Ali tem muitas informações que são específicas, que vão ajudar realmente quem está precisando, e às vezes a pessoa não consegue pedir ajuda. Você, observando, conhecendo, sabendo quais são os sinais, você pode ajudar e auxiliar essa pessoa, sim, tá bom? E eu acho que é isso hoje, né? Nós vamos encerrando esse vídeo hoje. Como eu disse, eu já havia dito aí nas páginas do Facebook, o canal Regeneração em Foco, ele é um canal que fala sobre transição e regeneração planetária,
nós temos uma preocupação justamente no sentido de fazer com que as pessoas comecem a entender e observar o que está acontecendo dentro do nosso planeta, né? Existem questões ainda que, sabe, que impedem que muitas coisas venham à tona, e a transição, ela é fato, ela vai acontecer. Mas o nosso canal também é uma prestação de serviço. Ela está aí para auxiliar e ajudar na medida do possível, né? Sempre dando a você a oportunidade de você observar o que nós estamos falando, tá bom? Para você ficar atento. Aqui muitas vezes vai ter informações muito relevantes, então aproveite esse momento aí, veja tudo aquilo que a gente está colocando no nosso canal, tire o que é bom. Se você acha, isso aqui não me serve, não tem problema, sempre vai ter alguma coisa que vai servir para você. Porque o que muitas vezes não serve para um, vai servir para outro, tá bom? E o canal Regeneração em Foco é isso, é auxiliar, é ajudar na medida do possível, né? A gente não recebe valores de ONG, não recebe nada. O que nós fazemos é um trabalho de observação do nosso próprio planeta. A gente tem aí a possibilidade de ajudar as pessoas através desse momento de informação, através dos vídeos que são postos aqui, graças a Deus, por essa grade maravilhosa chamada YouTube, que pode nos auxiliar e nos ajudar muito, tá bom? Então essa oportunidade que o ser humano tem aí de estar se expressando, de falar e ajudar aquelas pessoas que tanto necessitam, tá bom? Nós também, deixando aqui para você que nós também estamos no Facebook, através do canal Regeneração em Foco, né? É uma página que nós temos específicas. Também no Face através de Manuel Alexandre Silva de Oliveira, que é o meu nome, tá bom? E através do Instagram também, canal Regeneração em Foco. Procura lá que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente não é sempre a gente está postando, mas estamos sempre mais no Facebook, mais no YouTube, mas lá a gente sempre deixa alguma coisa importante e relevante também lá no Instagram, tá bom? Gente, quero agradecer a espiritualidade maior pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto, tá bom? A gente poderia discernir muitas outras questões aqui referente a essa questão do suicídio, né? Mas eu tenho certeza que existem muitos canais de informação, sabe, que podem auxiliar, que podem ajudar. A gente quis dar uma pincelada para falar sobre isso, porque é um assunto muito recorrente. Isso está acontecendo com muita gravidade, né? E a gente está vendo isso todo dia. Como eu falei, eu trabalhei na área hospitalar aí muito tempo, né? E ainda atuo também numa empresa em que presta serviço para essa área de hospitais. E a gente vê isso com muita frequência, sabe? Os hospitais são portais lá que entram e saem pessoas que infelizmente cometem atos como esse. Então, eu vou fazer um convite para você que não é acostumado a frequentar hospitais aí, sabe? Procura saber através desses canais que a gente tem disponível na internet, principalmente da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, todos esses locais aí, eles passam essas informações, existem dados específicos que dão a você a oportunidade de você ver o que está acontecendo, né? É importante saber? Sim, é importante, porque isso às vezes está muito mais perto do que você imagina, às vezes está do teu lado, você não viu, né? Então, é para ficar atento, é para ajudar, tá bom? Gente, responsabilidade, ajudar sim. O ser humano tem a obrigação de ajudar o outro ser humano, tá? Tem alguns seres humanos aí que a gente acha que, né? A gente se parar pra pensar, Deus livre, não quero ajudar aquilo lá nem a pau, né? A gente tem essas questões aí, são questões nossas, pessoais, mas a gente tem a responsabilidade do ser humano, o próprio ser humano necessita de auxílio, tá bom? Então, uma boa semana para você. Hoje é domingo, né? O vídeo foi no domingo. Nós vamos vir a estudar aí a possibilidade. Se os vídeos começarem a ficar bom aí no domingo, aí a gente vê a possibilidade. Muita gente pediu, dá para trocar, tal. A gente vai estudar, tá bom? Eu quero agradecer a você mais uma vez, dizer para você que tem uma boa semana, que Deus nosso Pai te ilumine, te fortaleça, te ajude, sabe? Que possa estar no teu caminho aí, te livrando de todo mal, dessas coisas terríveis que acontecem no nosso planeta aí, de gente que infelizmente aí necessita de apoio espiritual mesmo, porque físico tem pessoas aí que infelizmente aí a gente sabe que
só por Deus mesmo, tá bom? Uma boa semana para você, que realmente Jesus esteja no teu coração, te ajudando, te auxiliando sempre, tá bom? E não esqueça, você sempre terá ajuda, basta você pedir, ok? Um bom fim de semana para você, que Deus te abençoe, amém.